que entender essas duas polaridades ajuda no nosso processo de evolução, como pessoas, evolução espiritual. Bom, vou começar falando sobre o posicionamento do Yin e do Yang, né? O Yin e Yang é um estudo do taoísmo que mostra as polaridades de tudo, né? De tudo que há. E tem uma representação no Yin e Yang que é o feminino e o masculino. O Yin representa o feminino, que é o interno, o escuro, o acolhedor, é o nosso interior. Ele tem muito a ver com autoconhecimento, ele tem muito a ver com a nossa mediunidade, ele tem muito a ver com a magia da vida, ele tem muito a ver com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, sobre como aquilo que a gente enxerga dentro da gente. O Yin é aquele que tá dentro da gente, né? Então ele representa o feminino. Quando a gente fala de Yang, que é a representação do masculino, é exatamente o oposto. O Yang, ele representa o externo, a ação, tudo aquilo que é claro, é objetivo, é direto, é solar, é a força bruta no sentido de realizar, é a força daquilo que eu preciso para poder realizar as coisas. Quando a gente traz a visão do Yin e do Yang para a visão espiritualista ou para o nosso dia a dia mesmo, vamos levar essa vertente. É muito importante, primeiro, a gente entender que todos os homens e todas as mulheres têm Yin e Yang. Todos os homens têm feminino e masculino e todas as mulheres têm feminino e masculino. Porque eu falo bastante aqui, uma das minhas missões de vida é falar bastante sobre o sagrado feminino. E quando eu falo do sagrado feminino, é claro que até sistemicamente é muito mais uma palavra direcionada para a mulher, porque a mulher historicamente acabou passando por desajustes, a gente é diminuída, a gente não é validada. É claro que isso tá mudando, tá? Não tô falando como não acontece em lugar nenhum do mundo. Não, muito pelo contrário. As mulheres estão começando a reconhecer a sua própria força. Só que até muito pouco tempo atrás, antes desse movimento ganhar força que tá ganhando hoje em dia, o feminino, ele era nada mais do que uma cópia. A mulher que fazia sucesso, né? A mulher que tinha sucesso profissional, a mulher que era vista como uma mulher forte, importante, decidida, ela geralmente trazia nela traços masculinos, traços de Yang. Tá errado? Não, não tá. Óbvio que não tá. Cada mulher, ela tem uma afinidade com as forças que tem dentro dela. E assim como eu disse lá no começo, a gente tem o feminino e o masculino. O problema disso tudo é quando a gente acaba renegando o nosso feminino, né? A gente ainda liga muito o feminino à estética, muito o feminino ao emotismo, ou à emoção, ou a mulher chora fácil, mulher é mais frágil, cuidar da casa é coisa de mulher. E cara, isso faz parte do feminino? Até faz. Quem sou eu pra dizer que não? Até faz, mesmo porque eu acho que isso precisa ser uma escolha da mulher, né? Ela quer manifestar o feminino dela dessa forma, liberdade. O cara quer manifestar o masculino dele lutando boxe, liberdade, tá tudo certo. Eu acho que o primeiro passo pra gente é entender e dar liberdade do outro ser quem ele quer ser, mas não aquilo que foi imposto pela sociedade. E quando a gente fala de Yin e de Yang, aqui eu vou trazer uma visão um pouco mais profunda daquilo que eu costumo falar pra vocês. Porque é muito simples eu te falar, o Yin é feminino e o Yang é o masculino. O Yin é o interno, que é aquilo que eu comecei conversando aqui com vocês. Mas como que entender essas polaridades pode ajudar a gente no nosso processo evolutivo? Primeiro, porque eu preciso, como indivíduo, ter dentro de mim essas duas polaridades equilibradas. Então não existe equilíbrio a partir do momento que eu exalto um e diminuo o outro. Tanto faz se esse um é o masculino e esse outro é o feminino, ou esse um é o feminino ou esse outro é o masculino. Porque na realidade, tudo aquilo que eu renego, a minha força que existe
e que se sente renegada, vai buscar de qualquer forma o lugar dela. Então é aquele momento em que eu renego, isso vai para a minha sombra que tá lá no meu inconsciente começa a manifestar nos momentos de inconsciência. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Então, quando a gente entende o que significa o yin e o yang e sente na prática como que tudo isso é manifestado, como que tudo isso é atribuído, ou como que tudo isso é trabalhado dentro de mim, eu começo já a ter um norte para crescer como pessoa. Mas como, Dani? Vou explicar. O yin, ele é a nossa interiorização, ele é o nosso conhecimento, ele é me conhecer, ele é me desenvolver, ele é entender e iluminar as minhas sombras. Ele é a minha própria sombra, mas não uma sombra de negatividade ou de positividade, simplesmente. Ele é a minha sombra nutridora, mas talvez nessa sombra também tenha muita negatividade. E ele, eu tô falando de indivíduo, tá? Ele nutre o meu yang para que o meu yang manifeste. Então, a partir do momento que eu tenho um yin que não é acolhedor, ou seja, ele não está na sua máxima potência. Eu tenho um yin renegado, eu tenho um yin ferido, eu tenho um yin machucado, eu tenho um yin que tem vergonha de se expor, eu tenho um yin ainda não reconhecido. O meu yang, ele não vai estar alimentado, ele não vai estar nutrido de toda a força que eu preciso da minha própria consciência para manifestar a minha consciência, ou seja, o meu ser para o mundo. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é para você como indivíduo. Eu não estou dividindo gêneros, muito pelo contrário. O que eu tô querendo mostrar aqui é o quanto dentro de cada indivíduo temos a força do yin e a força do yang. Então, essa negação do yin, esse processo que a nossa sociedade mesmo passou de negativação do nosso feminino, de mulher só chora, mulher é menor, a mulher é suja, tudo que a mulher toca, ela põe o seu emocional. Isso é verdade em partes. Só que não dessa forma como eu tô colocando pra vocês. Como que a sociedade trouxe isso pra gente? Como negativo. Então, durante muitos anos, desde o surgimento do feminismo, inclusive, a gente ainda tentava manifestar para o mundo uma força que não era do feminino, era uma força do masculino. Que é aquela força bruta, que é aquela força eu vou conseguir, vou conquistar no berro. Eu vou conseguir através do meu esforço físico, através da minha inteligência, mas essa inteligência arquitetada para vencer uma guerra. Eu vou vencer através da minha luta, eu vou vencer através das minhas guerras também. Só que isso ignorando todo aquele feminino que tá ali dentro, que é acolhedor, que ele se permite a gente se conhecer. Ele nos permite nos acolher a gente, acolher o próximo. Ele nos permite conhecer as nossas emoções, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer quem nós somos em essência. Então acabava ficando algo vazio, né? Mulheres completamente vitoriosas no campo profissional, geralmente, mas infelizes nos relacionamentos, infelizes com a própria vida, infelizes porque de alguma forma precisaram abrir mão do dia a dia familiar, precisaram abrir mão da construção familiar, porque a maternidade era mal vista. Então, se eu tenho um filho, eu preciso parar de trabalhar. E aí eu não vou conquistar tudo aquilo que eu quero, porque na empresa, eu falo de campo de trabalho porque isso foi onde ficou mais evidente durante anos. Então era aquele momento em que a mulher sempre se via, ou eu fico parecida com o homem, eu tô falando em energia, tá? Eu sei que vocês estão entendendo, zero preconceito, eu tô querendo unir as duas coisas aqui, muito pelo contrário do que segregar. E quanto mais parecida com o homem eu estiver,
E muitas vezes fisicamente, sim. Mas no campo de estratégia, no campo de manifestação dessa força, que muitas vezes tinha que ser no berro, muitas vezes tinha que ser travando braço de ferro com os homens para mostrar quem era mais forte, quem era que podia mais. E aí as mulheres começaram a se jogar numas lutas de campo físico. Tá errado? Não, não tá errado. Na realidade, aqui o que eu tô falando de história. Como foi que a gente chegou onde a gente chegou? E o que é que a gente precisa, a partir do ponto de vista que a gente tem hoje, evoluir. Então, a gente evolui, e esse ensinamento espiritual, o meu papel aqui é ensinar, repartir com vocês o conhecimento que eu tenho da espiritualidade aplicado na prática da nossa vida física. E a partir do momento que a gente começa a entender essa força feminina e essa força masculina, a gente tem o poder de potencializar elas, colocando a favor da minha consciência, a favor da manifestação da minha consciência. Então, como que isso deveria funcionar? A gente ainda está numa visão utópica? Pode ser, mas eu acredito que isso a gente tem essa capacidade de fazer tudo isso. Então, o primeiro passo é aquele momento em que eu descubro quais são as minhas paixões, eu descubro quem eu sou, eu descubro as minhas potências, o que eu sou realmente capaz de fazer. E isso quem faz é o Yin. Eu acolho as minhas sombras, eu acolho os meus defeitos, eu acolho o cenário que eu vivo, eu acolho todo o movimento sistêmico em que eu faço parte, e tudo isso é o Yin que faz. É o meu feminino, e é o feminino de todos os homens e mulheres que estão assistindo, que não tem reconhecimento de gênero, que se reconhece com o gênero que nasceu, que não se reconhece em nenhum e não faz mínima questão de reconhecer. Mas aqui eu não estou falando de gênero ligado à manifestação física. Eu estou falando da visão energética. Entendam, tá bom, meus irmãos? Então o Yin, ele é aquele que reconhece a sua própria força, ele é aquele que reconhece a sua sombra, ele é aquele que reconhece o seu próprio veneno. Eu sempre falo aqui, não adianta a gente achar que a gente é alecrim dourado, porque nós temos o nosso veneno, todo mundo tem. E com a consciência, esse veneno, a dose dele é para a cura, a dose dele não é para envenenar o outro irmão. Porque o veneno, antes de sair de mim, ele passou por mim. Então, a gente morre no próprio veneno, tá? Não se enganem. Não se enganem achando que, imagina, eu vou matar o meu ego. Já fiz uma live aqui falando disso. Não existe matar o ego. O ego é uma força tremenda. Então, eu tava até vendo uns vídeos há um tempo atrás, falando do tamanho da nocividade. Inclusive um irmão meu vai fazer uma live amanhã falando sobre isso, que é sobre livros de autoajuda. Ele tem o lado luz e o lado sombra, eu acho super bacana, é legal, leia mesmo se você tiver afim, mas não leia achando que lá dentro você vai encontrar uma pílula mágica que vai, meu Deus, aquilo vai mudar a minha vida, a partir do momento que eu ler esse livro eu vou virar um alecrim dourado. Nós somos a construção de várias reflexões e ações, reflexão feminino, ação masculino, que a gente provoca e manifesta durante todos os nossos dias. E quanto mais a gente expande a nossa consciência, ou seja, eu tenho atenção plena para fazer aquilo, mais eu direciono para onde eu quero ir. E isso é extremamente individual. Tem muitos irmãos que às vezes me procuram querendo uma receita de bolo. Dani, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para melhorar o meu sono? Como é que eu faço para melhorar? Tem várias receitas que dá pra gente falar. Atividade física, meditação, dormir no mesmo horário, tentar não entrar em contato com coisas eletrônicas durante 2 horas antes de dormir, ou tentar fazer um ritual do sono. Para cada um vai servir de uma forma. Eu conheço gente que se tomar café, a pessoa capota. Eu conheço gente que se não malhar antes de dormir tem um sono péssimo. Eu conheço gente que sem banho de ervas depois de uma semana cansativa também não dorme bem. Eu conheço gente que dorme melhor no meio do caos. Eu conheço gente que dorme melhor no meio organizado. E assim vai. Então cada indivíduo tem uma fórmula de funcionar. Não adianta chegar aqui com fórmulas prontas, escrever um livrinho pra vocês aqui, vai lá, compra meu livro, eu fico milionária e aí, e o indivíduo?
E a minha responsabilidade, ontem eu postei um vídeo sobre isso. A minha responsabilidade sobre o que eu falo. O falar é uma manifestação. E a partir do momento que eu exteriorizo, é uma manifestação do meu yang. O pensar é feminino, o falar é masculino. Então, olha o tamanho da importância da gente encontrar o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio. Porque o meu equilíbrio, ele vai estar variado e ele vai estar identificado de acordo com as minhas crenças, a forma como eu fui criada, o movimento cultural que eu participei durante o período da minha criação, do meu crescimento como pessoa, as crenças familiares, as crenças coletivas, as minhas crenças individuais através de todas as minhas experiências. Então, não existe fórmula pronta. Na realidade, eu vejo muitos irmãos espiritualistas tentando realmente salvar o mundo. Eu acho lindo esse movimento. Real, acho lindo esse movimento. Mas somos tão individuais, né? Que tem gente que às vezes você fala, faz uma meditação, usa um exercício de respiração. A pessoa se encontra de tal forma com aquilo que ela entende o quanto aquilo vai ser uma ponte para o seu próprio caminho evolutivo. E tem gente que sem religião não consegue dar um passo em caminho do bem. Que de repente já se vê ali numa sombra tremenda, já se vê no meio de uma encruzilhada, sem saber para onde ir, e sempre manifestando muitas vezes coisas negativas. Eu falo aqui, eu jamais vou pregar contra a religião, muito pelo contrário. Foi através dela que eu cheguei onde eu cheguei. E eu entendo que muitas vezes esse é o caminho que a gente precisa. Religião é algo muito positivo. O problema é que ela é direcionada por ser humano. E ser humano não é alecrim dourado. A partir do momento que a gente tá aqui na Terra, tá todo mundo na escola aprendendo. Todo mundo! Todo mundo. Aquele guru da Índia que tá lá. Pausou. Voltou? Voltou. Voltou aí? Ah, deu um tilt aqui. Meu Google ligou sozinho. Aquele guru da Índia que tá lá e ele consegue passar 40 dias meditando, sem comer, só tomando banho de sol e a sua aguinha. Ou mesmo aquele pastor de igreja evangélica que tá lá no interior do Pará, fazendo suas ovelhas, sabe, cuidando de verdade da comunidade. Mas tá todo mundo aprendendo. Independente de qual patamar financeiro, filosófico, cultural, local, tá todo mundo aprendendo. Mas o que eu aprendi nessa minha jornada é que não adianta tentar levar um caminho de evolução junto com a boiada, né? Eu preciso entender como que manifesta o meu yin e o meu yang dentro de mim. E a partir do momento que eu me permito interiorizar no momento em que tá tudo me chamando, né? Enquanto eu tô me chamando. Ah, Dani, como é que eu percebo quando é que a gente está se chamando? A gente percebe, e não é muito fácil, mas precisa de uma autoescuta e de uma autovisualização, de se permitir se conectar com você mesmo, porque muitas vezes eu manifesto essa necessidade de escuta através de uma carência com o outro. Através de questionamentos sobre as pessoas que convivem comigo, questionamentos sobre o meu relacionamento, questionamentos sobre o meu trabalho, questionamentos sobre a minha espiritualidade. E às vezes se a gente analisar, se a gente fizer ali uma terapia, uma autoterapia, ou até uma terapia com um profissional mesmo, a gente começa a perceber que tudo aquilo que eu reclamo do outro faz parte de um padrão. E não existe o outro dentro da espiritualidade. A espiritualidade vem lá e tira esse véu. Porque daí a gente começa a perceber, eu tô cobrando de todo mundo mais atenção. Será que é porque eu não estou me dando atenção? Será que eu de verdade consigo me dar atenção? E aí a gente começa a entrar numa autoanálise, a gente começa a ver. O nosso corpo começa a mostrar sinais de que tá entrando num período de gripe, tá? Caiu ali a imunidade, tá gripando. Ao invés de parar, cuidar da minha alimentação, cuidar desse momento que o meu corpo tá ali gritando, já falando, a gente fala, não, eu tomo uma vitamina C e vamos fazer o que tem que fazer.
todas as doenças, tudo aquilo que manifesta no nosso corpo, e o nosso corpo é um espelho do que nós somos, ou de como anda a nossa frequência vibracional, ele manifesta exatamente, principalmente quando é uma doença, como um alerta para aquilo que eu preciso olhar. Ah, esses dias me mandou uma mensagem no direct falando que a mãe dela tinha problemas no coração e já há muito tempo. E aí eu falei, como que é sua mãe? Nossa, minha mãe é a pessoa mais amorosa do mundo. Ela é daquela que a gente chega, ela faz a nossa comida. E por mais que nós já sejamos adultos, ela sempre vai atrás da gente, perguntar se tá tudo bem. Ela trata o meu pai como se fosse filho. Ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço na vida. E como você falou que problema no coração tá ligado a esse amor, eu não entendi. Eu falei, tá, legal, como é que ela é com ela? Como é que ela manifesta esse amor para ela? Como é que ela é com ela? Aí ela me falou, geralmente Dia das Mães, Natal, tal, a gente pergunta, mãe, o que você quer? Ela fala, pra mim não precisa nada, pra mim não quero nada, eu nunca quero nada. Ela nunca pede nada. Aí, vocês perceberam a sacada? Aí eu falei, então é exatamente isso. Ela não se permite querer porque ela tem uma carência tanto do outro porque ela não dá pra ela. É necessário um momento nosso sozinho, é necessário um momento nosso de reflexão, é necessário um momento nosso de reavaliação pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Mas às vezes a gente tá tão apegado no cenário que a gente já tá, seja ele de trabalho familiar, de amigos, ou o que quer que seja. E aí esse nosso apego acaba impedindo a gente de entender que, opa, esse momento é o meu. Eu preciso me olhar. E isso tem tudo a ver com o feminino. Então, tudo aquilo que eu vou falando nos vídeos que eu posto aqui todos os dias, nos rituais que eu faço, seja presencial, seja online, enfim, geralmente, se você olhar, tem uma abordagem ou yin ou yang. Quando eu chamo um trabalho de sagrado feminino, que eu chamo as mulheres para interiorização, para autorreconhecimento, para o acolhimento, tanto delas quanto das outras irmãs, porque junta ali uma egrégora de mulheres que tem muitas vezes, e eu acho que nunca aconteceu de não ter, dores que se manifestam ali repetidas vezes em várias delas. Ou em todas, geralmente, né? Quando eu chamo essas mulheres pro Yin, elas muitas vezes se encontram no lugar de conforto, de meu Deus do céu, eu nunca olhei pra mim, eu nunca dei atenção para aquilo que eu queria, eu sempre fiquei, ai meu Deus, o que o meu namorado quer, o que o meu filho quer, o que a minha mãe quer, o que o meu chefe quer, o que a minha chefe quer, enfim, sempre buscando, né, suprir a necessidade dos outros e nunca parando para olhar para si. E é o típico de mulher ou de homem que, por exemplo, tá trabalhando, acontece um acidente, sei lá, quebra o braço, acontece alguma coisa. A vida pede pra parar. A vida fala, para, fica em casa. E esse fica em casa, a gente passou por uma pandemia que levou todo mundo pra casa. Esse fica em casa é olha pra você, olha pro seu sistema familiar, olha como você está se relacionando com você e com essas pessoas que estão mais próximas. Eu li um tarô, eu só não sei se foi ontem ou se foi anteontem, desculpem, mas minha memória tá meio esquisita. E eu tava falando com a minha consulente exatamente isso. A gente precisou, e eu não vou ser demagoga aqui, gente, morreu gente pra dedéu. A gente passou por um período muito tenebroso no mundo inteiro. Foi avassalador. Mas qual é o ensinamento que a gente tira disso? Quando as pessoas foram pra casa, muitas se divorciaram. Muitas se viam só brigando com a própria família, não suportando os próprios filhos. Porque durante décadas, ou durante talvez uma vida toda, em que eu não me dei a chance de perceber o que era aquilo que eu estava construindo, que retaguarda era aquela, e sempre usando ela como desculpa, e eu tô usando aspas realmente, porque não é desculpa, porque a gente acredita que a gente está fazendo isso. Usando a desculpa de trabalhar mais por causa da família, de trabalhar mais porque eu preciso de mais conforto, de trabalhar mais porque não sei o quê. Sempre movimentando o meu yang para construir, para fazer, para isso, para aquilo, sem alimentar o meu yin. Ou seja, tinha um desequilíbrio gigantesco e a sociedade acabou caindo nessa verdade dentro de um momento de pandemia, onde foi todo mundo para casa.
onde todo mundo precisou se reinventar, reinventar as próprias relações com elas mesmas, e reinventar as próprias relações com os cônjuges, namorados, maridos, esposas, enfim. Reinventar as relações com os filhos. Perceber o quanto perdeu, às vezes, do crescimento do próprio filho. Porque eu via muita gente, na época eu estava atendendo ainda como terapeuta, eu via muita gente indo para casa falando assim: eu não reconheço meu filho. Eu faço uma pergunta para ele me traz respostas tão adultas que de verdade eu não consigo entender qual foi o momento que ele cresceu. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é para trazer uns exemplos práticos do quanto a gente ainda não consegue equilibrar o nosso yin e o nosso yang dentro da gente. E muitas vezes até mesmo por não reconhecer essa força ou essa energia. Por que um homem hétero, né, sabe, padrão, que sustenta a família, que faz tudo, não pode olhar o seu feminino? Inclusive, os homens de maior sucesso que eu já vi na vida têm um feminino curadíssimo. Porque eles conseguem honrar. E isso, quando a gente percebe que o homem tem um feminino curado, quando ele trata bem a outra mulher, porque ele honra a outra mulher. E ele tem o seu masculino curado quando ele trata bem o outro homem, porque ele honra aquele homem. Lembra? Nós só vemos espelhos. Se eu vejo fora de mim alguém que eu detesto e geralmente está ligado a um gênero padrão, olha como você trata essa parte sua, o seu feminino ou o seu masculino. É muito comum também aqui, quando a gente faz muito trabalho de sagrado feminino, as mulheres começarem a relatar para mim: ai, madrinha, eu tô muito nervosa com os homens. Seja qualquer um. Pode ser o marido, o filho, o padeiro, o vizinho, qualquer um. E aí eu falo: então agora que você já começou o processo de cura e de resgate do seu sagrado feminino, tá na hora de começar o mesmo processo de cura e resgate do seu sagrado masculino. E entender essa força masculina, que é aquela que vai para fora, é aquela que movimenta, é aquela que realiza, é aquela que vai lá e põe a força pra obra. Entendem? Ah, então talvez, por isso surgiu o estereótipo de que homem vai pra fora, vai caçar, vai fazer, vai ganhar dinheiro e a mulher fica dentro? Pode ser. Só que hoje, beirando 2022, a gente já tem acesso a ter a consciência de que cada um de nós tem um masculino e um feminino dentro de si. E aí é aí que abre uma porta gigantesca para a gente poder realizar e entender que a gente pode tudo, mesmo não podendo. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento através da espiritualidade, ele começa a mostrar pra gente, sabe aquele meme que fala, você pode? Pode, mas será que, como é que é? Será que é o quê? Que a menina falou? Poder pode, é de bom tom. Poder pode, é de bom tom? Ai, graças a Deus eu tenho filho adolescente que me ajuda. Poder pode, mas é de bom tom? Sabe? Então, às vezes, quando vem as pessoas, às vezes, atrás de mim, atrás dos rituais, atrás do conhecimento, enfim, de alguma ajuda, elas falam assim: ai, madrinha, eu entendi que eu posso tudo. Eu falo: pode, mas será que pode mesmo? Vamos tentar trazer para nossa realidade? Uma pessoa de 60 anos que quer ser um astronauta, vai conseguir? Provavelmente não. A não ser que a NASA lance daqui 20 anos, ou então daqui algum tempo, um programa onde quer pessoas acima de 60, 70 anos, porque vai depender também do estado da pessoa, que ela precisa estudar isso, ela não precisa estudar nada, ou eles simplesmente vão lá fazer um sorteio mundial e aí a pessoa tem sorte e vai. Tudo certo. Quem sou eu para dizer que não? Eu não sou ninguém para dizer que não. Eu jamais serei a pessoa que vai olhar para alguém e vai dizer que o sonho dela é impossível. Jamais. Mas eu acho que dentro do nosso processo de consciência, dentro dessa atividade, de tudo aquilo que a gente se propõe a entregar para o mundo, e entender que na Terra, sim, existe tempo contado no relógio. A gente ainda segue ele. A gente ainda segue. Porque a gente ainda tem essa necessidade.
Ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também destrói sonhos, né? Porque eu vejo muita gente, principalmente em terapia, eu pegava muito isso. Tinha gente que começava na primeira consulta e falava assim: ai, madrinha, eu tô com um problema pra dormir, e não sei o que, e nananã. Eu falava: tá bom, vamos olhar pra isso. O meu papel era olhar pra isso e ajudar a pessoa a olhar pra isso, pra gente entender o que é que atrapalhava o descanso, né? Ah, mas quantas sessões você acha que eu resolvo? Essa era a pergunta clássica. E eu falava: não sei quantas sessões. Eu não sei o que a gente vai descobrir aqui. Porque aqui é uma descoberta conjunta. O papel do terapeuta nada mais é do que te ajudar a se descobrir, do que ter técnicas mesmo, seja elas de terapia holística, seja ela de psicanálise, seja qual for a técnica que aquele terapeuta ou aquela terapeuta estude. O papel sempre é te ajudar no seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não sabe pra onde ir, a gente tá meio perdido, meio sozinho. E se sentindo sozinho. E às vezes é isso, é parar e olhar pra você. É olhar e conversar com o seu próprio corpo. Qual é a sua necessidade? É permitir que esse yin manifeste dentro do meu processo de autoconhecimento, dentro do reconhecimento do meu terreno, dentro do reconhecimento da minha energia. E aquilo me nutre, aquilo acende uma chama, aonde vai alimentar o meu yang para que eu vá para fora e manifeste tudo aquilo. É assim que funciona. O Danilo tá aqui, ó, falando comigo. Danilo canta, que parece um anjo cantando. Com que ele faz isso? Com o yin e com o yang, ó, equilibradíssimo. Porque ele vai no yin, pega o sentimento e o yang manifesta. O yang põe para jogo, o yang põe para o mundo. O yang coloca isso manifestado. E é o que eu falo aqui. Tudo aquilo que a gente põe para fora, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu manifesto, querendo ou não, pode ser da melhor a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Tem lá a minha assinatura energética. Tudo tem a minha assinatura energética. E o meu papel é tentar manifestar cada vez mais e cada vez melhor aquilo de forma consciente. Porque o que acontece? Ah, eu tô com o meu yin ferido, tá? Tô com o meu yin ferido, eu não quero ser reconhecida, eu não quero ser vista, porque eu também não quero me ver. Lembra que tudo é um espelho. E eu não quero me ver porque eu me enchi de crença, eu me enchi de negatividade, eu tô cheia de mágoa, eu tô cheia de culpa, eu tô cheia de remorso, eu tô cheia de coisa. E aí, parece na nossa mente aqui inconsciente que eu consigo realmente disfarçar tudo isso. Mas é impossível. Porque eu sou um ser andante, pensante, falante, manifestante o tempo inteiro. E no gerúndio, sim, porque todos os dias eu falo com as pessoas, eu converso, eu manifesto. Não tem como a gente viver uma vida inteira deitada, cria escarra no corpo. E aquilo faz mal, a gente morre. Então eu preciso, se eu quero comprar um pão, eu vou na padaria, eu vou no supermercado, eu vou falar com a pessoa, porque eu preciso pedir o pão. Ali é uma manifestação daquilo, do meu desejo. Então, às vezes, quando eu falo coisas aqui sobre espiritualidade, as pessoas levam num ápice lá, como se, ai meu Deus, a espiritualidade é só quando eu tô na igreja rezando, quando eu tô conectado com Deus. Não. A espiritualidade nada mais é do que a manifestação do espírito. A partir do momento que a gente tá encarnado, a gente manifesta o espírito através dessa carcassinha aqui, ó. Entendem? E tudo isso é feito através da interiorização, que é o meu yin, da exportação, que é o meu yang. Interiorização, que é o meu yin, exportação ou manifestação, que é o meu yang. Só que dentro da capinha lá, se eu começo a capinha, meu yin feminino, meu yang masculino, se lá na tampa eu já renego, imagina daqui pra trás, daqui pra baixo. Tudo vai ser inconsciente, porque eu jamais vou deixar de manifestar. Não existe essa possibilidade. Em coma só. Mas a gente tá vivendo, a gente tá fazendo, a gente tá criando o tempo inteiro. E ser humano não foi feito pra ser infeliz. É por isso que a gente vem pra Terra, que é pra curar as nossas sombras. É pra curar tudo aquilo que eu acabo renegando. Por quê? Ah,
Eu já falei um pouco de sombra aqui, mas eu vou falar um pouquinho agora. Como é que se cria essa sombra? Eu passo por um episódio na minha vida, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas vocês vão entender. Quando eu era criança, eu fui mudar de casa, eu tinha um bichinho de estimação, esse bichinho se perdeu no meio do caminho, perdi o meu bichinho de estimação. Aí, essa dor é tamanha que eu me senti abandonada por aquele bichinho. E aí eu jogo pra dentro do meu coração um movimento de abandono. E aí eu desenvolvo um sentimento de abandono. O que acontece com esse abandono? Ah, ele vai ficar aqui me mostrando foi abandonada, só por um tempo. Depois desse tempo, por isso que tem aquela frase de que o tempo cura tudo. Depois que esse tempo passou, amortizou aquilo foi pro meu inconsciente. Quando eu for lá, e aí eu era criança, tá? Vamos supor que eu tinha 5 anos de idade. Quando eu fiz 17, 18, começo a me relacionar, tenho namorado. Aí o namorado fala, vou ter que viajar. Pronto, gatilho, pá! Eu não posso ser abandonada. E você não percebe por que é que aquilo te deixa louca. Ou te deixa louco, tá? Porque isso pode acontecer tanto com os homens quanto com as mulheres. Não tem gênero. Não tem um gênero preferido pra existir sombra. Mas a partir daquele momento que eu percebo, opa, peraí. Aí eu vou numa terapia. Aí eu descubro que eu tenho uma síndrome de abandono. Ah, mas o que é isso? Ah, mas o que é aquilo? Ah, mas como é que eu faço? Ah, mas como é que não sei o quê? A cura vem da ressignificação daquele primeiro momento. Só que isso eu tô falando na visão psicológica. Quando a gente vai pra visão espiritual, aquele primeiro momento, muito dificilmente foi primeiro mesmo. Porque talvez eu tenha trazido só de outras vidas. E aí, dentro do meu conselho kármico, quando eu decido reencarnar, tá lá na minha listinha dos meus aprendizados ou dos meus karmas, dos meus ensinamentos, daquilo que eu preciso entender para evoluir como espírito, de que eu preciso curar uma síndrome de abandono. Porque o meu apego nas pessoas e nas coisas e nas situações é tão grande que eu desenvolvi e eu preciso vir aqui. Aí é naquele momento em que a gente se sente perdendo tudo, né? É o universo esfregando na cara. Não se apega porque nada é seu. E aí você perde, sofre, perde, sofre, perde, sofre, perde, sofre, perde, sofre. Aí de repente você cria uma coraça e fala assim, cara, nada é meu. Ali você ressignificou. Ah, tem gente que acha, nossa, a pessoa ficou fria. Será que ficou fria mesmo? A gente ainda tem mania de julgar o outro como se a gente estivesse sentindo por ele. Ah, mas a pessoa não se jogou, a pessoa não mostrou. A pessoa não tá demonstrando nenhum sentimento de perda. Porque talvez ela não esteja sentindo como perda. Porque talvez ela entenda de verdade, em algum momento da vida dela, ela aprendeu que nada é nosso. Nada é nosso. Esse corpo não é nosso. Vai ter um momento que a gente vai se despedir dele e ele vai continuar aqui. Vai pra terra, vai virar adubo. As celulinhas vão ali, vão renovar, regenerar. Talvez vire um outro ser. Talvez eu volte nesse outro ser. Quem sabe? Aí a gente vai adentrar na filosofia espiritualista de reencarnação. Não é muito essa vibe que eu quero trazer aqui hoje. É a gente entender que o quanto eu preciso entender qual é o meu yin, entender qual é o meu yang, entender como funciona esse mecanismo e começar a colocar consciência nisso. Começar a ouvir isso. Porque o meu yin, ele sempre vai me chamar para interiorizar. O meu yang sempre vai me chamar para manifestar. Não é incomum, às vezes, a gente está num processo de trabalho com o nosso feminino muito profundo. Agora, com essa história do sagrado feminino, a gente vê muitas mulheres trabalhando com o feminino. Até mesmo para reacender, para a gente aprender a honrar essa nossa força. E aí, de repente, ela começa a ter vontade de fazer. É o yang dela pedindo, falando, opa, tá tudo pronto aí, vamos pôr pra fora, vamos manifestar, vamos fazer. E às vezes a gente tá fazendo, trabalhando, correndo, lutando e lutando e correndo atrás, tanto que daí o nosso corpo começa a chamar, opa, olha aqui pra mim, Vamos ressignificar, vamos trabalhar, vamos negociar. Porque a gente precisa acessar tudo isso de novo. Porque o fora alimenta o dentro alimenta o fora. O yang alimenta o yin
o yin alimenta o yang dentro de nós mesmos. Mas tudo aquilo que é feito no micro também existe no macro. Uma relação entre duas pessoas precisa estar com yin e yang em equilíbrio. Principalmente se for uma relação homossexual. Porque senão vai ter excesso de yin se as duas mulheres forem muito yin. Ou vai ter excesso de yang se os dois homens forem yang. Demais. Esse é o momento, e eu estendo isso para relação heterossexual também. Se eu tenho meu yang ferido, como é que eu vou tratar meu marido? Se ele tem o yin dele ferido, como é que ele vai me tratar? Porque eu vou projetar nele o meu yang ferido. E ele vai projetar em mim o yin dele ferido. Entendem? A Kátia tá perguntando, tem como saber se as manifestações do corpo estão chamando yin ou yang? Geralmente chama o yin primeiro. Por quê? Porque o corpo tá chamando atenção. Ah, eu tô fazendo. Se a atenção é para eu olhar, o olhar para dentro é yin. O manifestar é yang. Porque eu tô manifestando tanto de forma doentia que o meu corpo adoece, que é pra mostrar, olha, tá doente. Olha aqui, o seu coração manifestando de forma doente. Entende? Os seus sentimentos manifestando de forma doente. Usando o seu amor somente para o outro e não só para você, como o exemplo que eu dei há um tempo atrás. Entende? É isso, cara. Deixa eu ver lá em cima o que tem de perguntas. Vão mandando as perguntas aí, meu povo. Ai, meu Deus. Danilo, eu busco muito mais hoje em dia o meu feminino, pois eu sentia que estava muito endurecido comigo mesmo e autodestrutivo. Permiti acolher para acolher o outro. Ai, lindo. É isso mesmo. Quando a gente se acolhe, quando a gente acolhe as nossas dores, é mais fácil acolher o outro. É muito mais fácil acolher o outro, porque eu já sei acolher. Quando eu me amo, é muito mais fácil amar o outro, porque eu já sei o que é amar. Tudo parte do princípio da gente, não tem como. Bugão, estou buscando também o meu feminino, acho que estou no caminho. Só o fato de reconhecer que tem, meu amor, já é. É isso. Tem gente que passa fórmulas monstruosas. Ah, é porque você vem aqui, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. É muito legal isso. Só que se você não sabe nem qual é o seu yin, qual é o seu yang, o que é que manifesta, o que é que interioriza, o que é que você tá sentindo, o que é que você tá manifestando, talvez não adiante muito. Talvez não ajude muito. Eu acredito em todas as técnicas, mas eu não acredito num só remédio que cure tudo em todo mundo, tá? Vamos ver aqui. Ah, Cássio, chega a ser bíblico, tudo posso, mas será que me convém? É isso mesmo. Deia, boa noite, meu amor. Ah, Kátia, muitas vezes nem lembramos do primeiro momento, é isso mesmo, quando a gente precisa ir lá e fazer uma regressão, né? Amanda, nem minha filha é minha, não. Ela é do mundo, você só foi a passagem pra ela. Da Kátia já respondi. Projetei muitas vezes o meu inferido. Muitas vezes o meu inferido. Nossa, faz todo sentido mesmo. É só a gente olhar para trás. Olha para o seu histórico e ver o quanto você projetou as suas dores. E é engraçado porque quando eu falo isso, as pessoas entram numa autorreflexão e falam: caramba, meu, é verdade. Por isso que dizem que o homem casa com a mãe, uma cópia da mãe, e a mulher casa com uma cópia do pai. Porque a gente vai buscar aquilo que eu enxerguei no primeiro amor da minha vida, né? Freud já falava. A idade do Édipo, a idade da Jocasta, que é onde o filho homem se apaixona pela mãe e a filha mulher se apaixona pelo pai. E isso acontece. Ah, madrinha, acontece também em casos homossexuais? Também acontece. Porque o que acontece? A criança, num primeiro momento, tá? Tô falando ali 1, 2, 3 anos de idade, quando ela começa a ter consciência de que ela tá viva. Ela tem um processo de simbiose geralmente com a mãe. E quando ela percebe que ela é igual à mãe, aí a simbiose fica mais forte. E se o menino percebe que ele é
igual foi demais. Que ele é igual ao pai, ele tem esse processo de simbiose com o pai. Então ele vai se apaixonar pelo outro, porque é o complemento. Mas depois isso passa, fica tranquilo e é tudo certo. É assim mesmo. Beleza, meu povo? Falei bastante já. Achei que fosse uma live bem mais curtinha. Quantos minutos? Uma tela. Tá torta? Não, tá escrito. Oi, gente? Coi de rica. Não sei porque que aparece isso. Não, é real. Tô no filtro normal. Coi de rica é ótimo, gente. Deve ser do filtro. 8h50. 8h50, gente. Então é isso. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão pela companhia. Gratidão por me dar ouvidos aqui pra essa pessoa que fala mais que a nega do leite. Gratidão por me seguirem. Eu vou lembrar de uma coisa muito importante. Dia 21 de dezembro, eu vou fazer um ritual aqui na Pazem, que não tem medicinas da floresta, não tem ayahuasca, rapé, sananga, não tem nada de medicina. Mas é um ritual magístico de quebra de karma, queima de karmas. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar os nossos karmas, todos os nossos aprendizados, o nosso ponto de vista negativo, tudo aquilo que a gente já conseguiu restaurar ou já está prestes a, e vai fazer queima de karmas. É um ritual celta fortíssimo, real. Tanto que a gente só pode fazer 2 vezes por ano no solstício. Então vamos aproveitar o solstício de verão, que começa no dia 21 de dezembro, para fazer um ritual de queima de karmas. E também a segunda parte do ritual vai ser de conexão com toda a egrégora de deuses, deusas, divindades e toda a força de prosperidade para a gente atrair isso pra gente em 2022. Vai ser um baita trabalho. Então, para quem sentir no coração, venha. Tem um post no meu feed falando sobre isso, tem o telefone lá, é só entrar em contato. Se tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que eu explico direitinho como funciona. E depois, se eu tiver autorização espiritual, eu vou fazer no meio do ano que vem. Mas é chance imperdível, então façam. E no meio do ano que vem, como é um solstício de inverno aqui na América do Sul, aqui no hemisfério sul da Terra, eu não vou conseguir ligar com a prosperidade, eu vou conseguir ligar com outras forças. Então, com o caminho de prosperidade, é agora, dia 21, começa às 8 horas da noite, vai ser um ritual fortíssimo e poderosíssimo. Para quem sentir de vir, venha, é só marcar comigo, reserva sua água com antecedência. Beleza? Vou tentar salvar essa live aqui no feed. E vou salvar também na minha página do YouTube, lá no meu canal do YouTube. Pra quem quiser seguir, só buscar lá como Dani Pazem, vocês vão achar. Beleza? Gratidão pela presença, tamo junto. Até semana que vem. Beijo.